Puder ler aí, Lé, revezar aí. Pode ir, tá? Om Agyantimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Mukhaṁ Karoti Vachalam Pangulanghayate Girim Jad Kripatamaham Bande Shri Guru Dinataranam Guruve Gaurachandraya Radhikaye Tadavaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Bhaktya Vihina Paradhalakshe Kshiptascha Kamajitaranga Madhye Kripa Maitam Saranam Prapanna Vinde Namaste Charanaravinde Vrindavanavani Jaya Soma Soma Maule Sanak Sanandana Sanatana Naradeja Gopishwara Braj Vilas Sugam Padme Prema Prayata Nirupadhi Namo Namaste Narayana Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Shiro Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Leia Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A gente não pode falar. Não. O Denis só vai gravar hoje, não vai poder. Então, se tiver com. Você tem o Gita aí, né, Lé? Se quiser ajudar aí a ler, reveza aí. Tá em Gio- qual? Giovanni lê. Depois você lê. Elas são os 8, verso agora 5 ou 6. Acho que é o 7, Prabhu. Certeza? É o 7, Falou é o de. 6. É o 6 agora. Capítulo 8, verso 6, Lé. Tá bem. Capi- É, Aí o Giovanni lê esse, aí o próximo você lê, o tá 7. bem. Tá. Yam yam vapi smaran bhavam chadati yante kalevaram tam tam evaiti kaunteya sada tad bhava bhavita. Tradução.
Qualquer que seja o estado de existência de que alguém se lembre ao deixar o corpo, ó filho de Kunti, esse mesmo estado ele alcançará impreterivelmente. Siga neste caso. Aqui se explica o processo pelo qual se muda de natureza no momento crítico da morte. Aquele que no fim da vida abandona o corpo pensando em Krishna alcança a natureza transcendental do Senhor Supremo. Mas não é verdade que quem pensa em algo diferente de Krishna alcance o mesmo estado transcendental. Este é um ponto no qual devemos atentar com muito cuidado. Como pode alguém ter um estado mental apropriado no momento em que morrerá? Maharaj Bharata, embora uma grande personalidade, no fim de sua vida pensou num veado, em decorrência do que, em sua próxima vida, foi transferido para o corpo de um veado. Embora, como veado, se lembrasse de suas atividades passadas, ele teve de aceitar o corpo deste animal. É claro que os pensamentos que alguém cultiva durante o transcurso da vida acumulam-se para influenciar quais pensamentos ele terá ao chegar o momento da morte. Ah. Logo, Então, já foi falado aqui, não sei se vocês estavam aí. Maharaj Bharata, ele era rei, e aí ele atingiu uma certa idade, foi meditar em Vishnu, na floresta. Só que depois ele viu um filhote de veado morrendo no rio. E ele salvou esse filhote, ficou apegado a ele. Começou a tomar conta dele e ficou apegado a esse cervo, esse animal veado, cervo. E aí surgiu o apego, mesmo ele estando bem em estágio avançado de devoção. Aí a gente vê que o apego, né, por coisas, até por um animal nesse mundo, é muito forte. Por isso que a gente deve tomar cuidado de ser unidirecionado para Deus e para os devotos de Deus. Você vê, ele era bem avançado em Bhakti. Ela estava no estado de Bhava. Já tem amor puro, não completo, mas já está começando já quase prema. É o penúltimo estágio, antes de prema, Bhava. Ele já tinha passado Srada, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anartha Nivriti, Dhinista, Ruti, Ashakti, Bhava e prema. Ele estava em Bhava, lá em cima. Ainda assim, aconteceu isso com ele. E aí, quando a morte veio para ele, como ele se apegou a esse animal, ele teve que tomar o corpo daquele mesmo animal. Então, esse é o grande ensinamento que a gente tem. Que vai depender desse apego. Na hora da morte, a gente vai pegar no que a gente apegou em vida. Então, essa é a história do Maharaj Bharata, que aconteceu com ele. É descrito no Srimad Bhagavatam. Vou dar um exemplo dele aqui. Vamos lá. logo, ele cria nessa vida a sua vida seguinte. Se em sua vida atual a pessoa vive no mundo da bondade e pensa sempre em Krishna, é possível que, ao chegar o momento de sua morte, lembre-se de Krishna. Isso ajudará a ser transferido para a natureza transcendental de Krishna. Se alguém se absorve transcendentalmente no serviço a Krishna, seu próprio corpo será transcendental, espiritual, e não material. Portanto, cante Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É o melhor processo para alguém, ao chegar ao fim da vida, mudar com êxito o seu estado de existência. Então é isso. É a oração vocal, através do Mahamantra. Outras religiões também fazem oração vocal.
A gente também faz oração mental, igual outros também, através do Gayatri Mantra, que é mental. A melhor maneira de lembrar de Deus é através de orações. Canto do nome, orações vocais e mentais. Principalmente vocais, igual falou aqui Mahamantra. E também outros kirtans e orações que a gente canta. É a melhor maneira nessa era de lembrar de Deus. Todas as religiões falam isso. A gente está sempre constantemente ouvindo sobre as glórias de Deus e os devotos, a glorificação deles, falando sobre isso, conversando com pessoas que querem isso. Isso cria na gente uma vibração transcendental divina e age na nossa consciência. A gente vai purificando ela. Esse é o objetivo da vida. Com a consciência purificada, na hora da morte a gente pode pensar nisso. Do contrário, como vai pensar? Impossível. Você vai pensar o que a gente está pensando agora. Essa é a importância da prática, para chegar naquele momento da morte que vai decidir aonde que a gente vai. Por isso que é tão importante a prática. Por isso que é tão importante conversar sobre essas coisas, fazer pergunta, responder, porque todo mundo está engajado em conversar, falar. Essa é a importância disso. Igual eu estava na última quinta, né? Falei com a Leia sobre isso. E a Arjuna, a Leia fez uma pergunta, falou que tinha dúvida. Aí a Arjuna falou a mesma coisa para Krishna, que tinha dúvida, e chamou Krishna de Madhusudan. Giovanni deve lembrar. Porque Krishna matou o demônio Madhu. E Arjuna tinha dúvida, pergunta na cabeça dele. Ele chamou Krishna de Madhusudana porque Krishna matou o demônio Madhu e Arjuna sabia que Krishna podia matar o demônio dentro dele na forma da dúvida que ele tinha dentro dele, na forma das perguntas. O que significa isso? Que se alguém tem dúvida ou pergunta o que significa os demônios, e esses demônios não é morto por alguém na forma da resposta, a pessoa morre com o demônio lá dentro. Ou seja, ela morre demoníaca. Olha para você ver. Por isso é que Gurudev falava, eu estava refletindo que a gente leu, por isso Gurudev falava e dava importância sempre para a pergunta. Toda caminhada de manhã ele parava, olhava no olho de cada um e falou: alguém tem pergunta? Sempre falava isso. Por esse motivo, porque quando pergunta, se a pessoa não faz a pergunta e tem a dúvida, a fé dela fica fraca. Ela morre com aquele demônio dentro dela. Agora, se ela faz a pergunta para alguém que é qualificado de responder de maneira apropriada e aquela pergunta é satisfeita, ou aquele demônio é morto, então aquilo é resolvido dentro dela. Então ela fica forte. Então, essa é a necessidade. E se alguém fica com dúvida, será? Não estou entendendo isso, mas também estou com vergonha de perguntar, ou, não, vai pensar isso, e por qualquer que seja o motivo, e não pergunta, aquela pergunta que é igual a um demônio não vai sair de dentro dela. Você vê, até Gurudev falava que os grandes sannyasis, na época que ele era novo, ficava até meio irritado com ele, de tanto que ele perguntava. Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu perguntava direto. Ou seja, qualquer pessoa que realmente quer compreender e progredir, ela vai perguntar. Ela não vai dormir com dúvida. É impossível. Ela vai ter que tirar aquilo, do contrário, não vai nem conseguir dormir tranquilo. Ela vai ver aquilo como um demônio, igual a Arjuna viu. Por isso que ele chamou Krishna de Madhusudan. Porque Madhu era o demônio. E aí, porque ele estava perguntando para Krishna e queria que Krishna matasse o demônio na forma da pergunta, ele chamou Krishna de Madhusudan.
Essa é a necessidade de jamais ter dúvida dentro, sempre perguntar. Em Prabhu, esse exemplo do Maharaj aqui, Bharata, mostra que não importa o grau que a pessoa esteja, né, ela tem que ficar sempre alerta que ela pode cair. Só em prema que é garantido. Na verdade, Gurudev explica que depois de Ashakti, Bhava e Prema, é quase impossível. O exemplo de Bharata, na verdade, é para a gente, a alma condicionada, ser cauteloso. Entendeu? Tá sempre esperto, né? Sempre É, alerta, né? é. E em Bhava já a pessoa já tem ela já não pode cair, na verdade. Nem a Shakti, Bhava, nem Prema. Mas isso aconteceu para dar um exemplo para a gente. Alguém aí, em dúvida, pergunta nisso? Todo mundo entendeu esse verso? Krishna está falando que qualquer que seja o estado mental que a gente lembra na hora de deixar esse corpo, ou seja, na hora da morte, o que vem na nossa mente é o que a gente vai ter depois. Sem falha, está falando aqui. E aí o que vai vir naquele momento? O que a gente treinar em vida, enquanto a gente está aqui. Enquanto o corpo está propício para praticar ou lembrar de alguma coisa. Que naquela hora não dá tempo de praticar mais nada, é muita dor. Então vai vir o treinamento. Vai depender do treinamento e nas ações também, né? Fez pecado, se não fez. Por isso que tem que ser cauteloso enquanto a gente está aqui fazendo atividades. Porque isso é que vai contar naquela hora lá e para onde que a gente vai, né? Deus está anotando tudo que a gente faz aqui. E a nossa mente também vai guardando as nossas atividades. E dependendo disso, a gente tem propensão para lembrar. E o que a gente vai treinando na consciência é o que a gente vai ter depois, né? Então, Swami Prabhupada fala aqui, o melhor é lembrar de Deus através de orações, Mahamantra, no nosso caso. No caso de quem quer seguir o Vaishnavismo, qualquer jeito, em todas é orações vocais, canto das glórias, do nome, misericórdia de Deus e tentar lembrar dele e dos devotos. Fazendo isso, a morte pode ser exitosa. É. Ninguém? Então, vamos lá, 7, verso 7. Tasmad sarveshu kaleshu mamanusmaradhyodhyacha
Maya Pita Manobuddhi Mame Vaishyasya Samsaya. Sete. Portanto, Arjuna, você deve pensar sempre em mim, na forma de Krishna, e ao mesmo tempo levar a cabo seu dever prescrito de lutar, dedicando suas atividades a mim e fixando sua mente e inteligência em mim. Você me alcançará sem dúvida. Significado: essa instrução a Arjuna é muito importante para todos os homens ocupados em atividades materiais. O Senhor não diz que a pessoa deve abandonar seus deveres ou ocupações prescritas. A pessoa pode continuá-los e, ao mesmo tempo, pensar em Krishna cantando Hare Krishna. Isto a livrará da contaminação material e ocupará sua mente e inteligência em Krishna. Cantando os nomes de Krishna, a pessoa será transferida, sem dúvida, a Krishna Loka, o planeta supremo. Esse verso aqui é importante. E fala. Aqui Krishna não está falando simplesmente pensa em mim e sai do campo de batalha, não. Está falando ao mesmo tempo, cumpra seu dever prescrito. Mas ofereça isso, faz isso com dedicação a mim. Igual fala, faça tudo como oferenda a mim. É isso que Rupa Goswami fala também. Fala para a gente praticar. Primeiro, mais importante, praticar a oração, canto do nome, cantar os Kirtana, Japa, Harinama Japa, orações, serviço, e se tiver que fazer material, fazer também, mas sem apego, dedicando aquela ação para Deus, para Krishna. Isso é que Krishna também falou para Arjuna. As suas atividades dedicadas a mim. Ele não fala, sai do seu dever prescrito, vai embora desse campo de batalha e vai meditar em mim agora, não. Ele não fala isso. Isso é para quem já está no estágio bem avançado. Ele fala, continua seu dever de kshatriya, mas faça como oferenda a mim, dedica isso a mim sem apego, sem o falso ego de que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, e que sem o ego de eu sou esse corpo, eu estou matando esse outro corpo, essas coisas. Fazendo isso, você vai ficar livre de todo o carro, mesmo se você matar todo mundo aqui. Então, isso é que a gente deve fazer, as atividades se for necessário no mundo, sem apego, sem o falso ego de achar que a gente é o atuante. Fazer só porque é necessário, dedicar tudo para Deus. Necessário para manter o corpo, a gente deve fazer alguma coisa. Para acordar bem, tem que dormir bem. Para manter o corpo em pé, tem que comer. Então tem que fazer alguma coisa. Ninguém pode viver sem comer, sem dormir. Não dá para viver assim. Tem que fazer algumas atividades. Mas, Krishna está falando, dedicadas a mim. Sem apego a elas. E ao mesmo tempo, praticar abaixo, devoção. Se alguém fizer isso, ele progride. Mesma coisa que isso fala para Arjuna. Principalmente tentar lembrar sempre de Deus. Isso é o principal. Se alguém faz isso, na verdade, mesmo quando tiver atividade material, ele vai estar sempre lembrando alguma coisa. Seja das escrituras, seja algum devoto, seja de Krishna, seja alguma coisa relacionada com isso que ela viu. Mesmo estando fazendo atividade material, vai estar conectado com isso.
Então, aquela atividade material não vai ser uma barreira. Tem gente que fala, não estou conseguindo praticar, tô muita coisa no trabalho e tal, é porque não entendeu nada. E Bhaktivinoda Thakur, vários devotos trabalhavam muito e praticavam. Não é esse o negócio. Se a pessoa realmente está querendo conectar, não importa a situação, ela vai conseguir. E para lá do Maharaj, o pai dele tentava matar ele todo dia. Ainda assim, ele estava lembrando de Vishnu. Então, isso é desculpa para quem não quer praticar, na verdade. Tem muita gente que trabalha e consegue recitar o nome, seja rezar o texto, cantar japa, ver aula, canta, lembra no trabalho. Tem muita gente que faz isso. Não é empecilho para ninguém. A única coisa é que não deve ter apego àquilo, nem o falso ego de achar que eu estou fazendo esse trabalho, essas coisas, não. Fazer só para manter o corpo sem apego, dedicar aquilo para Deus. Só isso. E aí aquilo vai até ajudar. Mas não vai ser empecilho para devoção, não. Não é necessário largar tudo, nada disso. Ô, Prabhu, uma pergunta. Tem diferença cantar o Mahamantra com japa e sem a japa? Melhor com japa para ter um número fixo, né? E também porque está em contato com Tulas. Tulas é puro, né? Em contato com ela é melhor e também para determinar o número de volta. Aí você sabe todo dia. O ideal é determinar o mínimo, né? Por dia. 100 voltas você não sabe o mínimo, né? Vai ter como determinar o mínimo. E senão um dia canta um jeito, outro dia outro jeito. Aí no dia que não tá muito, aí canta outro jeito. Aí fica desregulado. Aí vai de acordo com a lua, né? Aí não é bom. Aí falta disciplina. O ideal é ter disciplina. Estabelecer um número fixo. Aí você vai ter que ter disciplina. A vida espiritual tem que ter disciplina. Você estabelece. Ó, eu vou fazer uma volta todo dia, que seja. Vai dar 7, 8 minutos, pelo menos. Aí põe na cabeça e vai ter que fazer aquilo todo dia. Aí estabelece aqui, vai ter uma constância naquilo. Aí vai ter uma prática fixa, é melhor por isso. E também porque está em contato com tudo. Mas uma manta de qualquer jeito é bom. Com ou sem tulas. Até em qualquer situação, comendo não tem regra para amarrar manta. Mas se alguém quer praticar de maneira mais séria, é melhor com o japa. É igual o terço, né? Se alguém quer ser católico de maneira mais séria, ele vai rezar o terço todo dia. Mesma coisa. Depende da seriedade, da vontade de cada um da prática, né? O melhor é quanto mais melhor, né? Do contrário, mais sofrimento vai vir. Quanto mais vontade de alcançar Deus, menos sofrimento tem. Tem que entender isso. Essa é a realidade da coisa. Então, a pessoa inteligente, ela vai dar a energia dela toda ali. Sabendo disso, ela vai esforçar o máximo dela ali. Ela sabe que ali é que mora a felicidade. Essa é a realidade que Krishna fala aqui. Qualquer pessoa sã consegue ver isso. Então, quanto mais, melhor, né?
Mais alguém? Por isso o verso anterior falou na hora da morte, aí Krishna começou esse, por isso é que você deve pensar sempre em mim. A gente está fazendo isso, lembrando sempre de Krishna, das escrituras sobre esses tópicos, então é mais fácil de na hora da morte a consciência estar mais pura para lembrar também. Por esse motivo. Então é o melhor a se fazer em todos os sentidos, é isso, gastar a vida nisso. Tem outra coisa melhor. É melhor para agora, o coração fica mais pacífico, a alma fica mais feliz, é melhor na hora da morte, sofre menos, e é melhor depois da morte. É melhor para todos os estágios. Presente. Para todos os estágios, melhor é se fazer é isso. Para agora, para na hora da morte, para depois da morte. O melhor é isso. Brabo, Ah, esse depois da morte é como? depende, né? Para quem, cada um é um de um jeito. Vai depender do que a gente fizer, né, velho? Como é que vai ser depois da morte é individual, o que a gente vai fazer, né? É o que Christian está falando aqui, ó. Está falando para Arjuna, você deve pensar sempre em mim, cumprir o seu dever, sem apego, dedicar as atividades a mim, fixar sua mente e inteligência em mim. E aí depois da morte ele fala, você vai vir a mim. Então se a gente fizer isso, Krishna fala, você vai vir a mim, a gente vai até Deus. Ele fala isso aqui nesse verso. E garante, a palavra de Deus é infalível. A gente é falível, a palavra de Deus é infalível. Se ele fala isso aqui é porque é verdade. Se a gente faz isso aqui, então isso vai acontecer, não tem dúvida quanto a isso. Todos os santos comprovaram isso através da prática. Todos eles viram. Eles fizeram isso, escreveram que aconteceu isso. Então isso é certo. Então melhor se fazer é isso, que aí é garantido. Mas se a gente não fizer isso, aí a gente fica à mercê das forças terrenas, né? Aí ninguém sabe o que vai acontecer. Aí pode ser que a gente vai purgatório, espiar alguns pecados sutis e depois volta, sabe-se lá aonde, em qual família, em qual lugar. E pode acontecer várias coisas, né? Então, o melhor é esforçar ao máximo, dar o máximo da nossa energia nisso. Não tem outra coisa para fazer aqui. O que vai fazer num mundo desse? Tudo ruim? Tem alguma coisa boa aqui? O que você acha, Lé? Eu acho que eu acho que a gente se engana que tem coisa boa, né? Durante muito tempo a gente fica enganado que tem coisa boa, né? Fica Né, acreditando. E quando a né, gente percebe que não, a gente começa a buscar sair, vou usar a palavra saída, né? né, Ô, porque eu Brabu, também. Ok. é, Ah, eu não sei, é, é que eu já li muito livro espírita, aquelas colônias que eles colocam lá nos livros, é possível que exista? não, é certo que existe aquilo, É certo que existe. né? Seria assim, esse estado de Os Vedas consciência. chamam, os Vedas chamam essa região de Antariksha, Ah, entre a Terra e o planeta dos anjos. É o purgatório, né? Umbral, tipo. é o purgatório.
Existe. Aí você ia falar o quê? Não, já nem sei mais, mas aí já. Quando na religião católica fala sobre o inferno, Não, eles diz falam a que o mesma inferno coisa. Eles falam do. é eterno. Não, eles falam do inferno e do purgatório também, na católica, eles falam também. O católico também fala do. Acredita no purgatório, né? Acredito sim, acredito sim, é verdade. É, porque tem aquele o Padre Pio, falava várias coisas sobre isso. Tem até um discípulo dele que falou que uma vez ficou lá, ele pegou alguns centavos de dinheiro e usou para ele dentro do mosteiro e falou que ficou lá 3 horas, parecia que ele tinha ficado 300 anos lá. É. Aí quando ele falou isso, eu lembrei do meu mestre. Meu mestre falava isso direto. E aí foi a prova prática de tudo que ele fala é verdade. Porque o Gurudev sempre falava isso, que o dinheiro que a gente pega de qualquer coisa relacionada com o guru, seja de livro, do tempo, doação que a gente recebe, se a gente gasta para a gente, aquilo é igual veneno. E esse discípulo do Padre Pio pôde comprovar que isso é verdade. Isso é tão sério, você vê, tem gente que brinca com isso, né? Muita gente até enriquece com essas coisas. Isso é tão sério que uma vez no tempo de que chamar meu avô mestre, ele era o líder do templo e todo o dinheiro era entregue na mão dele. E depois, se a pessoa precisasse de alguma coisa, ele devolvia para a pessoa. Mas primeiro tinha que vir na mão dele, porque ele sabia que a pessoa não era capaz de fazer aquilo sozinho, ia ter que vir uma reação. Então, primeiro vinha nele, porque ele era o líder do templo e ele não usava nada para ele. Ele sabia digerir aquilo. Tudo que ele usava era. Mas o outro não. Então, primeiro ele falava: tudo que vocês arrecadarem, primeiro me dá. Depois, se precisar, você me fala para que é, eu te dou. Em vez da pessoa pegar e usar direto e pedir, não, ó, eu vou usar isso aqui. Ele fala: pode até fazer, mas primeiro me dá na minha mão. Eu tenho que pelo menos pegar o dinheiro na minha mão. Depois que eu pegar o dinheiro na minha mão, eu te dou, devolvo ele, sem problema. Tinha isso. Você vê a seriedade que é mexer com religião. Muita gente acha que é brincadeira. E aí, e um irmão espiritual, até irmão espiritual, ele falava isso. Srila Bhaktisiddhanta Goswami Maharaj, um dia, ele pegou um dinheiro e comprou alguma coisa para ele. E aí Kesha Maharaj ficou sabendo. E aí ele perguntou, por que que você não me deu o dinheiro? Aí ele falou, para que você ia me dar de novo? Ele falou, ia. Então, para que que eu ia te dar o dinheiro, para você pegar o dinheiro para me dar de novo? Que besteira que é essa? Ele falou. Para que eu ia fazer isso se você ia me dar de novo? Ele falou, porque eu ia tirar o pecado disso. Eu ia tirar o veneno disso. E depois eu ia te devolver isso. Aí não ia ter mais problema. Aí isso aconteceu com um menino novo que morava com o Padre Pio. Ele ficou 3 horas no purgatório por causa disso. E ele falou que o tempo lá passa tão devagar que ele achou que era 300 anos, de tanto que demorou lá. Ele teve uma coisa quase tipo morte. E ele ficou lá 3 horas. Ele estranhou quando ele voltou, que ele achou que tinha passado 300 anos. Ele perguntou a hora, tinha passado 3 horas só. Então eles acreditam também em purgatório também. Aí você estava falando das colônias, né? Aí você ia Foi só uma, perguntar. foi só uma, eu não lembro o que eu ia perguntar depois, mas acho que deve ter sido esclarecido por você. É que apareceu essa do, assim, por já ter lido bastante livro espírita,
E eu gostava da ideia das colônias, e aí apareceu essa dúvida agora. Isso existe mesmo, porque para quem tem fé em Deus e tem alguns pecados mais sutis, que não seja pecado grave, ele passa ali por um momento de expiação, e ali ele pode expiar alguns pecados mais sutis, para depois continuar o processo mais purificado, a não ser que é espírito bem pecaminoso, aí fica, e chama de umbral baixo, né? Aí é um sofrimento tremendo, né? Tem vários níveis, né? Tem uns que é perto dos anjos, né? É esse que pratica vida espiritual, mas cometeu alguns bem sutil, aí fica um tempinho curto. Aí tem os baixos que é suicida, né? Ou viciado em droga, que morre viciado, seja em álcool, seja em sexo, seja cigarro, droga, ou que suicida, ou que morreu assim, não sabe que morreu, é bem baixo. Ou que mexe com banda, essas energias estranhas assim, magia, aí fica mais baixo. Né? E tem vários níveis, né? Tem uns que estão em tratamento, tem os hospitais, né? Então são vários níveis que tem. Ô, Prabhu, e os pecados podem ser dissolvidos aqui na Terra? Pode, claro, sempre. Sempre. Krishna fala isso aqui para Arjuna. Fala no final do Gita, ele fala: Sarva Dharma Parityaja Amekam Sharanam Aham Tam Sarva Papebhyo Mokshashamasu. Fala Sarva, Sarva quer dizer todos, Papa quer dizer pecado. Fala Sarva Papebhyo. Ó Arjuna, se você se render a mim, não se preocupe, eu te garanto, eu te livro de você de todos os pecados. Porque ia ter guerra, Hum. ia ter guerra. Arjuna ia ter que matar na guerra. Então ele fala, mesmo se você matar todo mundo aqui, não preocupa com isso. Se você está achando que vai ser pecado você matar na guerra, mesmo você sendo kshatriya, não se preocupe com isso, eu te tiro eles todos. Simplesmente faz o que eu estou te falando e se renda a mim. Então você imagina, qualquer pecado que a gente já fez, se num ponto da nossa vida a gente resolve a render a Deus e a partir de agora fazer o que Ele está pedindo, Krishna promete tirar da gente. Ou Deus promete. Isso, vários santos puderam comprovar isso. São Francisco, São Paulo. São Paulo fazia o quê? Espancava os cristãos até a Verdade, morte. verdade. Vários deles morreram na mão dele. Quantos ele não matou por espancamento? E o que ele se tornou depois? Porque ele se rendeu. Então a gente tem prova prática do que Krishna fala aqui. Então é só a gente fazer isso, não precisa se preocupar com isso. A gente tem que fazer isso. Botar na cabeça, ó, sou pecador, fiz várias coisas erradas, tenho vergonha disso, mas Deus sabe o que eu fiz, arrependo delas, peço perdão por elas, não quero fazer isso mais. Ó Senhor, seja misericordioso comigo, me dê força para não fazer mais, e a partir de agora eu vou rejeitar qualquer má associação, má companhia. Vou me manter na companhia de pessoas que estão nesse caminho que leva até você, na devoção, e vai começar a orar e praticar devoção, oração, canto do nome e parar de cometer pecado, de todo jeito. Aí ela não vai matar animal nenhum mais, comer carne desnecessariamente, usar nenhum tipo de droga, intoxicante, participar de jogatina, bar, essas coisas, nada. E aí é certo que ela vai ser perdoada, não tem erro. Como que Deus misericordioso não vai perdoar? Surgiu essa discussão aí na página, numa página esses dias, e aí outra pessoa estava falando isso, justamente isso. Como que Deus não vai perdoar alguém assim?
Se até a gente perdoa, quando a gente vê, como que Deus vai ter coração duro de não perdoar alguém que pensa assim, vai arrepender dos pecados? Impossível para ele, senão ele ia ser Deus, ia ser qualquer outra coisa menos Deus. Como que Deus não ia, se o coração dele é o mais doce, mais misericordioso, mais bondoso, como se alguém pensar dessa forma, ele vai ficar duro? Ele vai ter mais vontade de levar a gente para ele do que a gente de querer ir até ele, muito mais. Se a gente tiver esse tipo de atitude, é certo que ele vai, na hora da morte, ele vai esquecer todos aqueles pecados que a gente cometeu antes. Isso é certo. Para isso, a gente deve ter essa atitude sincera, né? Se a gente fizer isso de maneira sincera, sem querer mostrar para os outros que é uma coisa e interno outra. Não. O que a gente é dentro, a gente é fora. De maneira simples. E sem querer explorar ninguém. E cautela em termos de coisas com religião também. E sem brincar com essas coisas, igual naquele caso lá que a gente falou. E a gente deve ser honesto com as nossas coisas, né? E com Deus também. Orar para Ele com simplicidade. Ele não precisa de nada da gente. Não precisa que a gente tenha dinheiro, que a gente tenha saúde boa, que a gente seja bonito, que a gente tenha carro bom, que a gente seja famoso, que a gente tenha boa posição social. Ele não precisa de nada disso. Ele precisa que a gente seja simples, honesto, pratica devoção a Ele e para de fazer besteira. É só isso, é a coisa mais simples que tem. A gente faz isso para Ele ao máximo, então certamente a gente entra no caminho. E Ele esquece os pecados que a gente já fez. Então o caminho é fácil. Muitas vezes a gente deixa ele difícil, né? Mas o caminho é fácil. Se a gente fazer, a gente vai ver que é fácil. Se a gente faz da maneira certa, a gente vai ver que o que a gente antes pensou que era muito difícil, quando a gente vai entrando, a gente vai ver, ó, na verdade, é muito mais fácil do que eu pensava antes. A gente vai ver isso. Se alguém fala o contrário, é porque não foi honesto. Dentro estava uma coisa, fora tentou mostrar outra coisa. Aí como que Deus vai dar misericórdia? É impossível. Deus não gosta de duplicidade, esse que é o problema. De quem não progride. Aí eles falam que é difícil. Aí critica a religião, toda religião é ruim. Todo mestre é ruim. Toda aula é ruim. Todo templo é ruim, toda igreja é ruim. Para eles tudo é ruim. Por quê? Porque eles não têm honestidade e simplicidade para adorar a Deus. Para eles tudo é ruim. Aí para quem tem isso, ele vai ver que o caminho é fácil. E quando ele menos esperar, as portas vão abrindo para ele. As portas que ele menos esperava. E num tempo mais curto que ele esperava. Numa misericórdia maior, mais intensa do que ele esperava. Que ele nem imaginava antes. Essa é a realidade. Não depende da gente essas coisas. Ô, Bravo, você falando aí das portas abertas, né? É, eu senti, assim, eu vi muitas portas abrindo nesse processo que eu passei. Né? É isso, sim? É esse sentir, sim? Se a pessoa Esse, é honesta e simples, tudo acontece. Não tem outro. Não a tem outro. misericórdia, a misericórdia está presente o tempo todo, né? O tempo todo. De maneiras que incalculável. É imperceptível, incalculável. Que a gente não pode nem imaginar. Porque tem coisas que a gente não pode nem perceber que está acontecendo por misericórdia e está acontecendo. Às vezes a gente percebe, muitas vezes a gente não percebe, mas está acontecendo.
Se a gente tem essa atitude, tudo é misericórdia. Às vezes a gente percebe, não percebe. Mas um dia a gente vai ver que tudo é misericórdia. Porque Deus não é uma entidade morta. Ele é vivo e cheio de sentimento. E sofre com algum devoto ou com alguém que está buscando ele mais do que a gente mesmo. Essa é a realidade. Qualquer pessoa que pratica vai ver isso, vai sentir isso. E por isso que ele vai praticar cada vez mais. E vai sentir desqualificado de recompensar isso. É o contrário de que muita gente pensa. Ah, não, eu faço para Deus e ele não faz nada para mim. Aí quem está praticando da maneira certa vai pensar justo o contrário. Ele vai fazer, Deus faz muito por mim, eu não faço nada para ele. Que tolice minha, insignificante que eu sou. Olha o tanto que ele está fazendo para mim, eu não consigo retribuir nada. Eu sou insignificante, não tenho nenhuma boa qualidade, ele está me dando muita coisa, muito mais que eu mereço. Uma pessoa vai pensar assim. Qualquer pessoa que receber isso, esse tipo de pensamento vai aumentar nela. Porque ela vai ver que a misericórdia é muita. E ela não merece tanto. Ela vai perceber isso. É como que uma pessoa pecadora e que pecou muito vai receber esse tanto? Ou Deus vai pensar nela, no mundo, no universo com infinitas entidades vivas, Deus vai pensar nela, sendo que ela é uma em um infinito de entidade viva. Isso tudo vai fazer com que ela perceba que Deus é o mais misericordioso. E ela não pode retribuir isso nunca, nem em milhares e milhares de vidas. Então, a gente não pode perceber essas coisas, a realidade é essa. A gente não pode, igual o Rupa Goswami fala, que a gente não pode compreender com o nosso intelecto nem o nome, nem a forma, nem a misericórdia de Deus a gente. Porque é tudo tão poderoso, tão transcendental que o nosso cérebro não consegue imaginar. Mas a gente pode perceber alguma coisa de acordo com o nosso grau de rendição e de pureza de propósito, né? E aí, quanto mais vai entrando nesse caminho, mais vai vindo, mais a gente vai percebendo. Por isso é que a gente deve prestar atenção no nosso propósito. O que a gente está querendo, como a gente se comporta com os outros, se a gente é honesto com a gente mesmo e com os outros. Muita gente deixa isso passar, mas isso é muito importante. Se a gente presta atenção nessas coisas, isso vai vir na oração também. Na oração a gente vai tendo um estado de consciência que ele vai se utilizando, a gente vai percebendo isso tudo. E aí a gente vai ficando com pureza. E aí nessa pureza, Deus vai vendo o que realmente a gente quer. E aí se ele vê essa sinceridade, aí tudo acontece. Então isso é que a gente tem que perceber. Não depende da gente. É bom refletir bastante. Por isso que é bom oração sozinho. Isso tudo a gente vai perceber como que a nossa mente está agindo. Se vier alguma coisa errada, um pensamento maldoso, ou algumas coisas do astral ruim e tal, a gente presta bem atenção. E aí na oração a gente ora para que aquilo não venha. Isso é importante também. E se alguém quer a vida espiritual conectar com Deus, vai ser cauteloso com essas coisas. E aí, na oração, pelo poder de cima, essas coisas vão embora. Aí ela vai ficando pura. Você vê como que é necessário uma disciplina para isso. Não é tão difícil, é necessário uma disciplina. Mas se a pessoa tiver um pouquinho e for indo, porque a misericórdia também é muito forte. Aí ela tendo essas duas coisas, ela vai progredir.
No começo pode ser um pouco mais difícil, depois ela vai indo. Depois de algumas lutas, ela vai indo. Tem que ter uma firmeza inicial. Ela vai lutando ali. Krishna não fala, desde o começo você já vai sentir isso, não. Fala, você vai ter luta primeiro. E a gente tem várias coisas, a gente não é puro. Tem algumas coisas que são indesejáveis. Para purificar isso, vai ter que ter uma luta. Como que vai purificar sem luta? Porque as coisas vão vir. Se não tiver o esforço para purificar, como que elas vão embora? Elas não vão embora do nada, simplesmente virar e falar, não quero que este tipo de pensamento venha, tchau. Não adianta falar isso, aí vai vir do mesmo jeito. Não adianta. Vai ter que ter a luta. A luta é o quê? Oração e canto do nome. Não tem outro jeito. Aí depois, com o tempo, nessa prática diária, aí eles vão indo embora um por um, se a pessoa for honesta. Aí ela vai purificando. Esse é que é o processo. Aí essa pessoa deve ser humilde, né? Humilde, simples e tolerante. Essa qualidade necessária. Alguém tem mais pergunta aí? Antes de cantar? Acabou mais cedo. Cabeça doendo mais. Depois Covid. Ninguém? Ixa, pergunta não? Vamos cantar, vou pegar ali o negócio ali. Tá, beleza. Ai. E falar aí, Giovanni? Uma coisa? Não, não, Prabhu. Só liguei para cantar. Ah. Ai, ai. Doce, Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jaya Madhav Tithi, Jaya Ekadasi, Madhav Tithi, Jaya Ekadasi, Madhav Tithi, Jaya Ekadasi, Madhav Tithi, Jaya Ekadasi. Hari Bol, 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 Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Shri Guru Gauranga Radha Govinda Dev Ji ki Jai. Jai.
श्री गुरुपाद पद्म विष्णुपाद श्री श्रीवाद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जय। जय जय श्री गुरु महाराज ओम विष्णुपाद शिला भक्ति वल्लभ कृष्ण गोस्वामी महाराज जय। जय जय ओम विष्णुपाद शिला भक्ति निकेतन तुलजास्वामी महाराज जय। जय जय ओम विष्णुपाद शिला भक्ति जीवनाचार्य महाराज जय। जय जय श्री गुरु गोविंद स्वामी महाराज की जय। जय जय श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय जय परम गुरुपाद पद्म शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। जय जय श्री रूप अनुग गुरुवार्ग की जय। श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री भगवान सिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। जय श्री पंचतत्माक श्री गौर हरि की जय। श्री गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय श्री हरिवसार तिथि माधव तिथि एकादशी व्रत की जय। जय Todas as glórias devotos reunidos की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Haribo, boa noite a todos. Obrigado. Valeu, Até mais. valeu, boa noite, valeu, hari bol. Valeu. Tchau.